Olá pessoal, paz e graça a todos em Cristo Jesus. Eu estou passando por aqui para gravar um vídeo sobre um assunto. Se Nabucodonosor escreveu um trecho das Escrituras, isto é, o capítulo 4 de Daniel, versículo 1 ao 37, ok? Bom, em primeiro lugar eu quero aqui deixar alguns pontos esclarecidos para que nós não venhamos a confundir algumas questões. Essa questão de alguns teólogos falarem que Nabucodonosor escreveu um trecho das Escrituras, ela, digamos, é questionável e não tem tanta sustentação assim, ok? Então, de onde que eles tiram essa ideia? Exatamente da expressão do capítulo 4 de Daniel, quando Nabucodonosor ali ele fala do seu ponto de vista, entende? Na primeira pessoa do singular. Então ele fala eu, Nabucodonosor, e esse capítulo 4 inteiro, praticamente, ele ali está descrevendo o ponto de vista de Nabucodonosor. Então Nabucodonosor fala do seu ponto de vista e dos seus sentimentos, entende? Como que ele enxergava as coisas. Então, daí, alguns teólogos entendem que esse capítulo 4 foi escrito por Nabucodonosor. Mas é exatamente sobre isso que a gente vai aqui comentar e a gente vai começar a partir de agora. Primeiro ponto, eu quero aqui esclarecer que nós não podemos fazer doutrina em cima de teorias. Esse ponto de dizer que foi Nabucodonosor que escreveu o capítulo 4 de Daniel é uma teoria, ok? Não existe documentos que comprove esta tese, ok? E eu quero aqui também deixar bem claro que nenhuma teoria das escrituras é espiritual, ok? Nós não podemos fundamentar doutrinas em cima de teorias, tá bom? Toda teoria ela tem seus adeptos, mas nenhuma teoria das escrituras é espiritual e nós não podemos confundir as coisas, ok? Então, não fundamente doutrina em cima de teorias. Agora, com respeito ao livro de Daniel, vamos entender primeiro um ponto, ok? O livro de Daniel ele se divide em duas partes. A primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo de número 6, essa primeira parte do livro de Daniel, meu filho está aqui comigo, essa primeira parte do livro de Daniel, ela é histórica, tá bom? Histórica. A segunda parte do livro de Daniel, que vai do capítulo 7 ao 12, ela é profética. E nessa primeira parte, que é histórica, Daniel ele não se identifica. Por quê? Porque são passagens descritivas, ok? E por serem passagens descritivas, Daniel, aqui nesse capítulo 1 ao 6, ele vai descrever do ponto de vista cósmico, como que Deus, por exemplo, ele domina as nações e as governa, entende? Então, como Daniel fala de um ponto de vista cósmico, ele fala como que também estando de fora, descrevendo a si próprio, e também por serem passagens descritivas. Por exemplo, se você vai para o capítulo 2 do livro de Daniel, versículo de número 20 ao 22, você vai perceber que ali Daniel, ele escreve da seguinte forma: e falou Daniel e disse. Então veja bem, se você for olhar, por exemplo, ele usa a expressão e falou Daniel e disse, ou seja, Daniel descreve a si próprio. Por que ele descreve a si próprio? Porque ele fala de um ponto de vista cósmico também como que estando de fora, entende? E então ele vai descrever da seguinte forma: bendito seja o nome do nosso Deus para todos sempre, que dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes, conhecimento aos inteligentes. Se você pegar o versículo 21, ele diz que ele muda os tempos, as horas, entende? Ele promove reis, ele tira reis, entende? E ele diz, por exemplo, nos versículos de número 22, que ele revela o profundo e o escondido, entende? Então, veja bem que Daniel está falando de um ponto de vista cósmico como que estando de fora, ok? Por isso ele diz, e falou Daniel, apesar de ter sido ele que escreveu o próprio livro, ele descreve a si próprio. Por quê? Porque são passagens descritivas. O seu objetivo são apenas descrever os fatos históricos que ali aconteciam. E é nesse contexto que está contido, por exemplo, o capítulo de número 4. É por isso que o capítulo 4 de Daniel, ele vai descrever Nabucodonosor do ponto de vista do próprio Nabucodonosor.
Então é por isso que no versículo 4 ele diz: Eu, Nabucodonosor. Versículo 34, eu, Nabucodonosor. Versículo 19, versículo 37, enfim, você vai perceber nesse capítulo 4, Nabucodonosor descrevendo o seu ponto de vista, descrevendo o seu sentimento, entende? E que ele vai descrever o seu ponto de vista sobre Deus também, entende? Lá no versículo 37 ele diz: Eu, Nabucodonosor, exalço o nome do Senhor, porque eu sei que agora ele humilha os que andam na soberba. Então veja que esse é o ponto de vista. Agora, se você for observar o capítulo 4, versículo 28, você vai perceber que isso não dá subsídios para dizer que foi Nabucodonosor que escreveu o livro. Por quê? Porque quando você pega o capítulo de número 4, versículo 28, você percebe ali a consciência de uma outra pessoa por trás. Por exemplo, no versículo 28, a Bíblia diz assim, ó, e vieram todas essas coisas sobre Nabucodonosor. Então veja bem, ali no capítulo de número 4, do livro de Daniel, versículo 28, você já vai perceber a consciência de Daniel, porque o versículo 28, não há dúvida de que é Daniel ali que está falando. Todas essas coisas sobrevieram a Nabucodonosor. Então veja, por exemplo, Daniel ali falando, entende? E a sua consciência estando por trás do ponto de vista de Nabucodonosor, e ele ali descrevendo agora os acontecimentos e a veracidade do que aconteceu com Nabucodonosor. Então veja, por exemplo, que o capítulo 4 não dá margem para que seja Nabucodonosor que tenha escrito esse capítulo de número 4. Eu quero aqui chamar a atenção para um outro ponto, por exemplo, é que o livro de Daniel ele é característico de Daniel. Por exemplo, se nós observarmos alguns pontos, nós vamos perceber, por exemplo, que Daniel ele tem características próprias de escrever. Não há dúvida de que quem escreveu o livro de Daniel foi o próprio Daniel. Isso não há dúvida nenhuma no campo escriturístico. Ninguém põe em dúvida a autenticidade da autoria de Daniel sobre o livro de Daniel, ok? Então, veja bem, mas mesmo não havendo dúvida, veja que há, por exemplo, no livro de Daniel, por exemplo, característica que ele, às vezes, se descreve e, às vezes, se identifica. Por exemplo, se você pegar o capítulo de número 10 do livro de Daniel, você vai perceber que Daniel diz assim, ó, que no ano 3º de Ciro, né, o rei da Pérsia, você vai perceber que ele vai dizer assim, ó, que veio uma palavra revelada a Daniel. Foi revelada uma palavra a Daniel. Peraí, veja que ele está se descrevendo, mas isso não é margem para dizer que não foi Daniel que escreveu o livro, entende? Tanto é que o versículo 2 agora ele se identifica, entende? E é por isso que no versículo de número 2, ali, por exemplo, Daniel ele vai dizer, por exemplo, que naqueles dias eu, Daniel, veja bem a expressão, naqueles dias eu, Daniel. Veja que agora no versículo 2 ele se identifica, eu, Daniel. Se no versículo 1 ele fala, foi revelada uma palavra a Daniel, no versículo 2 ele diz, eu, Daniel. Veja então que isso é característico de Daniel, descrever algo e se identificar. Então não é porque Daniel descreve-se a si próprio que não tenha sido ele que escreveu, e não é porque também Daniel fala do ponto de vista de uma pessoa como Nabucodonosor, que tenha sido Nabucodonosor que escreveu este trecho das Escrituras. Estou falando de escrever, ok? Não estou falando que Nabucodonosor não tenha falas dentro do livro de Daniel, que isso fique bem claro. Então veja, por exemplo, que nós temos que tomar muito cuidado ao estudar as Escrituras. Nós não podemos pegar uma teoria das Escrituras para aplicar doutrina, ok? Para aplicar doutrina. Então, esse ponto dessa teoria de que Nabucodonosor escreveu este trecho é questionável, e este ponto de que ele escreveu este trecho, não há documentos que comprovem isso. Isso é teoria e cai para o campo da especulação, ok? Agora, eu quero aqui só fazer alguns esclarecimentos, que nestes últimos dias nós, por exemplo, temos visto aí algumas questões atuais, ok, que tem acontecido, e eu quero aqui deixar uma palavra de fortalecimento para cada irmão. Se você pegar o exemplo do próprio Daniel, eu quero aqui só fazer uma aplicação do livro rápido, ok? Se você pegar o livro de Daniel, você vai perceber, por exemplo,
no capítulo 1, versículo 7, que foi mudado o nome dele ao vir para a Babilônia de Daniel para Beltesazar, entende? Beltesazar. Mudaram o nome dele para Beltesazar. Beltesazar significa príncipe favorito de Bel. Príncipe de Bel, príncipe favorito de Bel. Veja bem, esse nome é uma homenagem a uma divindade pagã, uma divindade da Babilônia. Mudar o nome de uma pessoa naquele tempo, irmão, significava, por exemplo, dizer, olha, as coisas daqui para frente vão ser diferentes, ok? Você vai ver em 2 Reis, capítulo 23, versículo 34, 2 Reis 24, 17, enfim, você vai ver alguns textos que tratam sobre questões de mudar nome de uma pessoa em um outro território. Isso queria dizer, olha, as coisas vão mudar daqui para frente. Mas veja que mesmo mudando o nome de Daniel e dando para Daniel outra identidade, isso não tirou a unção de Daniel de adorar ao único Deus verdadeiro, ok? Não é a identidade que querem nos dar que vai mudar nossas convicções. Não é a identidade que querem nos dar que vai mudar as nossas características ou que vai nos dar uma face que a igreja não tem, ok? Deixa eu dizer aqui um ponto para vocês. Nem tudo está corrompido. Nos piores tempos da história, Deus teve testemunhos, ok? E teve testemunhas diante dos homens. Por exemplo, se você pegar o capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, você vai ver que quando Pedro e Barnabé ali são usados para curar um aleijado, um paralítico, você vai perceber que os homens vieram adorar Paulo e Barnabé. Olha, os deuses estão entre nós. Aí o Barnabé e Paulo começaram então a responder, dizendo que lá no versículo 15, que eles eram homens como eles, sujeitos às mesmas paixões, ou seja, não somos dignos de adoração. Então, ele ali no versículo de número 16, ele diz que Deus deixou as nações andarem os seus próprios caminhos, viverem a própria sorte. Mas no versículo 17 de Atos 14, eles vão dizer para aqueles homens o seguinte: contudo, Deus não ficou sem testemunho. Então veja que nos piores momentos da história, de grandes apostasias, Deus não ficou sem testemunho. Guarda isso no teu coração. Nunca vai estar de todo corrompido a humanidade, ok? Haverá sim um remanescente fiel, haverá um remanescente que estará na presença de Deus. E Daniel, mesmo recebendo essa identidade, entende? A Bíblia diz lá em Daniel 1, versículo 8 em diante, você vai perceber que ele não se contaminou com o manjar do rei. Mesmo ele recebendo uma identidade de príncipe favorito de Bel, você vai ver lá em Ezequiel, capítulo de número 14, você vai observar que ali Ezequiel dá testemunho de Daniel, de que Daniel era justo. Ele fala de Daniel, Jó, e fala também Daniel, Jó, e fala que esses homens eram justos na face desta terra, ok? Então, veja, por exemplo, que estes homens receberam testemunho, mesmo outros tentando, digamos, corromper sua imagem, corromper seu caráter, corromper sua característica, você vai perceber que o testemunho que eles receberam era de que eles eram justos. Fique com essa palavra no seu coração. Ninguém vai corromper o evangelho, ninguém vai corromper a igreja de Cristo, ninguém vai tirar a face que a igreja tem diante de Deus, ok? Haverá um remanescente, haverá sim, e a Bíblia fala que a igreja é luz do mundo, e chegará o momento que a igreja vai ser tirada dessa terra, nós iremos ser arrebatados, e aí vai ter a diferença, como diz em Malaquias 3,18, do que serve a Deus para o que não serve. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.